Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para nós, motivo de alegria, estamos aqui nesta noite para continuar essa campanha de busca de um avivamento. Para essa noite, Deus me deu uma mensagem que se conta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17 e verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17 e verso 18. Aleluia. Nós vamos ver um dos fundamentos para que aconteça o avivamento e para que Deus opere o avivamento. O avivamento é dar vida. A palavra avivamento é o significado dela, é dar vida àquilo que está morto ou quase morto ou está dormindo, para despertar, para acordar e para restaurar. Esse é o sentido claro da palavra avivamento. É isso que nós precisamos. É isso que a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Evangélica Brasileira e todas as igrejas do mundo necessitam e precisam do Deus Todo-Poderoso, do cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, fortalecendo o seu corpo através da sua presença, do seu poder. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 46, 47 e 48. Uma das últimas ordens de Jesus para seus apóstolos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46, 47 e 48. A ordem de Jesus para seus apóstolos diz assim a palavra de Deus. Lucas 24, 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e, em seu nome, se pregasse o arrependimento. Guarda essa palavra, arrependimento. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Também cria a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós carecemos da tua glória, da tua iluminação, da tua sabedoria, do teu Espírito Santo, meu Deus, porque a tua palavra, ela é Espírito e é vida, meu Deus. E somente os espirituais discernem todas as coisas, meu Deus. Por isso eu peço a Ti, peço ao teu Espírito Santo que diz a Escritura que conhece as profundezas de Deus, assim também como conhece as profundezas da revelação escrita de Deus, a sua palavra, pois Ele mesmo inspirou os profetas, apóstolos, reis e sacerdotes a qual escrevera. Eu peço a Ti, Senhor, nos dá sabedoria e nos guia a Tua boa, perfeita e agradável vontade, de acordo com as Escrituras, e que nós possamos ser tocados e cheios do Teu poder, da Tua presença, meu Deus. É o que Te pedimos nesta noite, Te agradecemos. Amém. Aqui está, irmãos, o cerne, o fundamento do cristianismo, o fundamento da igreja, da pregação dos pastores, pregadores e missionários. Aqui está o meio pelo qual Deus opera avivamento, o meio pelo qual Deus manifesta o seu poder. Porque o apóstolo Paulo disse, olha, para a igreja de Coríntios, uma igreja que ele pregou, ele evangelizou, ele disse assim, olha,
Quando eu fui até vocês, eu não fui para pregar em palavras de sabedoria humana. E se você estudar a vida de Paulo, você vai ver que Paulo não estava querendo se mostrar. Paulo, segundo os estudiosos, os intelectuais, foi uma das 10 mentes mais brilhantes que houve na face da terra. Ou seja, um homem inteligentíssimo, um homem que conhecia a cultura, conhecia as línguas, conhecia os filósofos, conhecia as escrituras, mas mesmo assim, tendo todo esse conhecimento, quando ele ia até as cidades a qual Deus o enviara, ele não pregava baseado nesses conhecimentos acadêmicos. O único conhecimento para Paulo valioso era a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, que era loucura para o mundo a qual ele vivia, que também é loucura para o mundo a qual nós hoje vivemos, mas para aqueles que creem é o poder de Deus para a salvação da alma. Esta era a mensagem de Paulo. Agora, fortalecendo esse argumento, voltamos ao Evangelho de Lucas e vimos a ordem do líder da igreja, Jesus, o cabeça da igreja, o fundador da igreja, o Senhor da igreja, o noivo da igreja, o Salvador de todos aqueles que creem, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Qual era a sua ordem aos apóstolos? Pregar o arrependimento. Repete aí. O arrependimento. A ordem era essa. Jesus não mandou os apóstolos pregarem a prosperidade. Não mandou os apóstolos pregarem a cura divina. Embora a Bíblia diz que os sinais seguiriam se crerem. Mas qual era o fundamento? Qual era a ordem expressa? Preguem o Evangelho, preguem o arrependimento e a remissão de pecados. E os sinais vão acontecer na vida daqueles que creem. As curas, as línguas e tantas outras maravilhas que Deus pode fazer. Mas, para se ganhar almas, para se evangelizar, a ordem de Jesus é clara. Preguem o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós vamos hoje se aprofundar nessas duas características da mensagem da cruz, que é produzir na vida daquele que é pecador o arrependimento e a remissão de pecados, ou seja, salvá-lo dos seus pecados. Este é o poder de Deus, irmãos. É o Evangelho, é a palavra da cruz. Conduzir o homem ao arrependimento e depois à nova criatura, ou seja, ser liberta do pecado. Para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 1, verso 21. Aqui vai dizer o porquê que Jesus Cristo veio à Terra. Mateus capítulo 1, versículo 21. Isso é a remissão de pecados. É exatamente isso que vai dizer esse versículo. Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho. Ele exporá o nome de Jesus, que significa Salvador. O Senhor é salvação. O Senhor salva. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Repetindo, porque Ele salvará, remirá, comprará o povo dos seus pecados. Ou seja, Ele libertará o povo dos pecados. Hoje, irmãos, muitos não estão pregando mais esse Evangelho. Mas o convite do Evangelho é esse, é libertar você do seu pecado. A causa principal não é te livrar do inferno, embora isso é uma consequência, porque você sendo livre do pecado, automaticamente você é livre da condenação, livre do inferno. Mas a principal obra de Jesus nas nossas vidas é nos comprar do pecado, ou seja, nos libertar do pecado. Por isso ele disse em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é arrependimento. A palavra arrependimento, você parou para estudar no dicionário, para pesquisar o que é arrependimento? Hoje o conceito de arrependimento, ele virou um conceito muito fraco. O conceito de arrependimento hoje é sentir tristeza quando faz algo errado. Esse é o conceito de arrependimento. Mas se você estudar nas Escrituras o que é arrependimento, a palavra arrependimento é mudança de comportamento. É voltar-se para Deus, é acertar o alvo. A palavra pecado é errar o alvo.
Então Jesus veio para quê? Para nos livrar do pecado, ou seja, para nos libertar do pecado, para nos salvar dos nossos pecados, ou seja, ele veio para nos libertar de errarmos o alvo, de não cometermos o pecado e de acertarmos o alvo, ou seja, fazermos o que é agradável a Deus. Esse é o centro do Evangelho. A mensagem do arrependimento, como diz em Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Notou por quê? Não há remissão dos pecados sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Não há vida eterna sem mudança, sem transformação de caráter, sem novo nascimento não há. Nicodemos, doutor da lei, chegou até Jesus, um homem religioso, um homem de bom testemunho da sua nação, um homem piedoso, um homem que guardava a lei de Moisés, embora não era perfeito, chega até Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Me fala, Jesus. Eu tenho que guardar essa lei, eu tenho que fazer aquela lei. Jesus disse: olha, já está começando tudo errado. Para você herdar o reino dos céus, a primeira coisa, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ser nascido de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é o poder de Deus. É o poder do Evangelho. É o poder que Paulo pregava. Onde Paulo ia, as pessoas eram transformadas. Eu não tenho tempo aqui para buscar na Bíblia, mas os irmãos leiam Atos, a partir do capítulo 11, 12, 13, 14, 15, e vejam a vida de Paulo. Vejam as cidades que ele passou, as pessoas para as quais ele pregou e que criam no Evangelho que ele pregava. O que acontecia com elas? Elas eram transformadas, elas tinham mudança de caráter. Na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que o comércio de imagens de escultura faliu daquela cidade. E Demétrio se levantou para perseguir Paulo. Por quê? Porque as pessoas estavam abandonando os seus ídolos e se curvando somente a Jesus Cristo de Nazaré. Então elas estavam se arrependendo, estavam nascendo de novo, estavam se convertendo ao Evangelho. Esse é o poder que o Evangelho de Jesus faz, transformar o caráter de um homem. Zaqueu foi transformado. Quando ele desceu da árvore, ele era um homem avarento, era um homem materialista. Mas quando Jesus entra na casa dele, prega o Evangelho, então Zaqueu se converte. E qual é o fruto da sua conversão? Qual é a prova de que Zaqueu se converteu? A Bíblia diz que ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres, e se ele tivesse roubado alguém, ele ia consertar e devolver 4 vezes mais. Esse é o sinal do Evangelho. Você já provou, já testou, já se examinou realmente se você é salvo? A Bíblia manda nos examinar. A Bíblia manda nós fazermos um autoexame. A Bíblia manda nós vermos os frutos. A árvore é conhecida pelo fruto. Ou seja, a árvore boa produz fruto bom. A árvore má produz fruto mau. Ou seja, aqueles que são de Cristo vão produzir frutos respectivos ao caráter e à obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem do arrependimento, uma mensagem que fugiu dos púlpitos, que fugiu das igrejas. Hoje nós encontramos a mensagem da prosperidade, a mensagem da autoajuda, mas não encontramos mais a mensagem do arrependimento. A mensagem da conversão, do abandono ao pecado, do abandono às condutas erradas. Mateus 3º capítulo, versículo 2. A mensagem do maior profeta que houve na terra. Qual era a mensagem dele? Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai te prosperar, Deus vai pesar a mão nos seus inimigos, Deus vai derrotar os seus inimigos? Não. Qual era a mensagem do maior profeta que pisou na face dessa terra? Olha a mensagem dele. Mateus 3º capítulo, verso 2. Esta era a mensagem dele. O profeta João Batista, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia:
Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então a mensagem do maior profeta da Bíblia era o arrependimento. Era a volta do povo para Deus. Era a volta do povo para a presença de Deus. Mas eles eram judeus. Mas eles eram descendentes de Abraão. Como que pode um profeta pregar para os descendentes de Abraão, que já nascem com o conceito: eu nasci judeu, então eu já sou salvo, eu sou eleito de Deus? Como pode então o profeta mandar eles se voltarem para Deus? Era isso exatamente que Deus estava mandando o profeta João dizer para aquele povo: vocês pensam que são salvos, vocês pensam que são salvos porque são filhos de Abraão, porque tem a circuncisão, porque tem as alianças, mas eu vos digo: arrependei-vos porque o Messias está chegando, arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. A mensagem dele então encontra dois focos: arrependimento e reino de Deus, e reino dos céus. Hoje nós vivemos uma mensagem de autoajuda e reino da terra. As pessoas pregam, mas parece que não estão pregando, focalizando a mente dos ouvintes para a esperança eterna, mas estão alimentando a carne delas para uma esperança terrena, para uma alegria terrena. Não, queridos. A alegria e a esperança que Deus nos dá é muito maior com essa alegria e esperança que vemos aqui hoje. O que nós vemos aqui é mentira, é irrealidade. E o que não vemos, a Bíblia diz, é eterno. Ou seja, o que você vê eu vejo você, nós não somos eternos, nós vamos passar. Mas o que nós não vemos, Cristo, as coisas espirituais, o Espírito de Deus, isso é eterno. O céu, nós não vemos aqui agora. O inferno, nós não vemos aqui agora. Eles são reais, eles são eternos. Esse mundo é ilusão. Esse mundo é como se fosse um filme. Uma hora esse filme vai acabar. Mas a eternidade, no céu e no inferno, nunca mais acabará. Então esse é o centro da mensagem do profeta João. Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, mostre realmente que você está arrependendo. Agora vamos para Jesus. Qual era a mensagem de Jesus? Mateus 4,17. Olha lá a mensagem de Jesus. Se é diferente da de João. Mensagem de Jesus, Mateus 4,17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos lá? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você vai ver a pregação de Jesus recheada do reino de Deus, do reino dos céus, da vontade do Pai, do que é agradável a Deus. Então era isso que Jesus pregava, que o maior profeta João pregava. Mas não para por aí, irmãos. Paulo, Pedro, nós vamos mostrar para os irmãos os versículos da qual era o centro da pregação deles, era o centro da mensagem deles, era o arrependimento. As pessoas hoje não querem vir na igreja mais e ouvir o pastor, ouvir o pregador, arrependem-se. As pessoas querem vir na igreja, nós queremos vir na igreja e os pregadores dizer para nós: tudo vai dar certo na tua vida, tudo vai ser resolvido, tudo vai ficar em paz, Deus vai te abençoar, sabendo que a pessoa carrega mágoas no coração, não consegue olhar para a cara da outra, sabendo que o coração da pessoa é avarento, é mau, é perverso, é corrupto, e ainda nós queremos vir na igreja e escutarmos os fins de Deus. Não, a mensagem de Deus para a igreja, a mensagem de Deus para nós. Quando eu falo igreja, eu não falo somente por dentro de Deus, eu falo a igreja cristã, a igreja evangélica. A mensagem de Deus para nós é: arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. O reino dos céus está chegando. A vinda do Filho do Homem está chegando. Já estamos na última hora. Já estamos no último momento. E não é tempo de servirmos a Deus pelo que Ele pode nos dar, por um casamento feliz, uma casa própria, um carro novo, ou por um bom nome, ou por um bom emprego. É tempo de servirmos a Deus, porque amamos a Deus, porque cremos na sua morte, na sua ressurreição, e queremos dar a nossa vida por Ele, e viver a nossa vida aqui na terra, não debaixo da servidão do pecado, mas salvos do pecado, para Cristo viver em nós, na face da terra. Esse é o poder do Evangelho
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem do arrependimento. Atos dos Apóstolos. A mensagem de uma das colunas da igreja. Seu primeiro sermão, a qual quase 6.000 almas se converteram. O apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, que foi discípulo de Jesus, que aprendeu com o príncipe dos pregadores como se pregava, que aprendeu e que foi cheio do Espírito dele, em Atos capítulo 2, para proclamar esta mensagem de arrependimento. Atos capítulo 2, verso 38. Olha o que Pedro vai dizer para o povo. Olha a mensagem de Pedro. Se você ler este primeiro sermão de Pedro, ele está recheado de Cristo. Do começo ao fim, irmãos. Do começo ao fim, ele está recheado de Cristo e este crucificado. Então essa deve ser a nossa mensagem. Ela deve estar recheada de Jesus. Nós devemos achar Jesus em cada linha das Escrituras. Devemos, em todas as pregações que pregamos, orações, louvores que fazemos, no nosso trabalho secular, tudo que fazemos deve respirar e transpirar Jesus Cristo de Nazaré. Um grande homem de Deus chamado John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. Não sei se os irmãos ouviram falar desse livro. Ele é o livro cristão mais vendido no mundo depois da Bíblia. O Peregrino. Bunyan escreveu este livro numa prisão, assim como Paulo, que escreveu a maioria das suas cartas na prisão. E ele escreve este livro na prisão, e os historiadores dizem: fure Bunyan, fure este homem, e ele vai sangrar a Bíblia, ele vai sangrar as Escrituras. Bata nele, e ele não vai murmurar nem blasfemar, mas ele vai louvar o nome do Criador. Então esse é o Evangelho que devemos pregar. Esse é o Evangelho que abalou o Império Romano, Cristo e este crucificado. Era escândalo para os judeus. Era escândalo para os gregos. Por quê? Porque os judeus buscavam sinais. Paulo dizia. Eles queriam ver sinais. Eles até pediram para Jesus: Jesus, mostra-nos um sinal do céu, e nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Jesus olha para eles e diz: se uma geração má e perversa me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no fundo do mar, assim o Filho do Homem estava no ventre da terra. Então, essa geração não é diferente da geração que pediu: solte Barrabás e crucifique Jesus. Essa geração hoje, ela quer sinais para crer em Jesus. Ela quer milagres, bênçãos para crer em Jesus. Os gregos, por contar os judeus, buscam conhecimento, buscam sabedoria, inteligência, querem belas palavras. Mas Paulo diz: eu prego Cristo e este crucificado. Olha só o centro da mensagem do apóstolo. Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom, a presença do Espírito Santo de Deus. Então esta era a mensagem de Pedro. A mensagem de Paulo, Atos capítulo 17. Olha que interessante a mensagem de Paulo. Ele estava na cidade de Atenas, Atos 17. A cidade de Atenas era a cidade da cultura grega. O Império Romano era todo formado pela filosofia grega de viver. Atenas era o centro dessa filosofia. Ali estavam os maiores pensadores da época, os maiores filósofos, os homens mais intelectuais e sábios desse mundo. Mas Paulo entra ali no Areópago, no lugar onde eles se reuniam para discutir, para filosofar. E ele entra naquele lugar, e qual é a mensagem dele para aqueles filósofos? Busquem o conhecimento e vocês serão salvos? Não. Busquem o saber, a razão, e vocês serão salvos? Não. Olha a mensagem de Paulo para aqueles filósofos que viviam em busca da sabedoria humana, que estudavam muito, como disse Salomão em Eclesiastes 12, o muito estudar é em falo da carne. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Olha só o que Paulo vai dizer para aquele povo. Atos 17, versículo de número 30 somente. Não vamos ler, porque é somente o 5. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora
a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Mas olha o que diz a Bíblia: todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então muitos rejeitaram a palavra do arrependimento e do juízo. Mas a Bíblia diz que alguns creram, e uma mulher também chamada Dâmaris. Então a nossa função, irmãos, não é tentar transformar o Evangelho numa notícia agradável para a maioria crer. A nossa função é se manter fiel a Deus, como Noé. A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus mandou ele fazer. Ele não tentou melhorar a arca, ele não tentou fazer uma janela a mais, ou um lugar a mais, não. Ele fez conforme Deus mandou ele fazer. E quando Davi tentou fazer do jeito dele, o que aconteceu? Foi julgado por Deus. Aquele homem que tocou na arca de uma maneira ilícita, caiu morto. Os irmãos que não conhecem essa passagem, a Bíblia diz que os judeus tinham uma arca. Os irmãos conhecem a arca da aliança. Essa arca era para ser carregada no ombro pelo sacerdote. Estava na lei de Moisés. Mas o que Davi fez? Davi achou que ele poderia fazer do jeito dele. Então ele caça cavalos, bois, uma carruagem real, coloca aquela arca ali e carrega ele em bois. A ordem era para carregar nos ombros, e somente os levitas. O que aconteceu? O boi tropeça no meio do caminho, o sacerdote, o homem vai lá e toca na arca e cai morto. Por quê? Porque Davi tentou fazer do jeito dele. Saul é um outro exemplo disso. Deus manda ele matar os amalequitas, matar tudo, matar o rei, matar os animais, matar tudo. O que acontece? Saul não obedece. Saul poupa o rei Agag e pouco melhor do rebanho. E com a desculpa dizendo: olha, o povo que quis, e o povo ainda disse: olha, esses animais que estamos poupando é para sacrificar a Deus. Então Samuel, o profeta, disse: olha, tem porventura o Senhor prazer em sacrifício e oferta antes que se lhe obedeça a sua palavra? Então a moral da história, irmãos, Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra, os seus métodos e o seu meio de pregação e o seu meio de evangelização. Não precisamos tentar ajudar a Deus. O que precisamos tão somente é pregar o Evangelho do Senhor. Crendo ou não crendo, porque não sei se os irmãos acreditam no que eu creio. Deus é glorificado tanto naqueles que creem no Evangelho para a salvação, como aqueles que rejeitam o Evangelho para a sua própria condenação e para a própria ira e juízo eterno. Então aqui a mensagem de Paulo é essa: se arrependam, porque um dia Deus determinou um varão, a saber, Jesus, que vai julgar vocês. Olha a mensagem de Paulo: pregar o arrependimento e o juízo de Deus, o juízo final, em um dia que eu e você estaremos diante de Jesus. Você já pensa nisso? Eu penso nisso todos os dias. Não sei se os irmãos pensam. Se não pensam, a partir de hoje começa a pensar. Um dia você vai estar diante de Jesus. E Ele vai nos julgar. Cada um segundo as suas obras. É o que diz a Bíblia. Até o nosso coração vai ser julgado. Por isso devemos tomar cuidado com a frase: Deus conhece o meu coração. Realmente Ele conhece, irmãos. E Ele sabe que o coração de todos os homens e mulheres nascidos debaixo do sol são maus, são egoístas, são carnais, são depravados. Em Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que Deus olhava para o céu e via que toda a imaginação do coração dos homens era má continuamente aos seus olhos. Jeremias 17 diz que maldito é o homem que confia no homem. Depois lá no final vai dizer: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então o coração daquele que não foi regenerado, daquele que não recebeu um novo coração de Deus, um novo espírito, não nasceu de novo, é mau aos olhos de Deus. Então devemos tomar cuidado ao afirmar: Deus conhece o meu coração. Porque as pessoas que realmente afirmam isso, elas afirmam para tentar esconder as suas más obras. Por exemplo, eu faço mal a alguém,
E depois a pessoa vai e diz, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe que lá no fundo do meu coração existe bondade. Não existe, irmão. No fundo do nosso coração só existe uma coisa, maldade. E a nossa maldade, onde ela foi exposta, onde ela foi demonstrada, quão mal nós somos, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, na cruz de Jesus, no Cristo crucificado, vai demonstrar duas coisas, irmãos, que eu sempre digo e não me canso de dizer. Vai mostrar duas coisas. O amor de Deus pela humanidade, que deu seu Filho para morrer por nós, e vai mostrar também a grandeza do nosso pecado. Tamanho, é tão grande o nosso pecado, que o sacrifício, a morte de Jesus na cruz foi terrível. Você imagina a morte da cruz. Uma das mortes mais terríveis, de tortura inimaginável. E por que ele foi torturado? Porque ele carregou o nosso pecado. Ele se fez pecado para que nós fôssemos salvos. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. O Cristo crucificado. Então os judeus e os gregos não aceitavam isso. Eles não aceitavam um Deus que morreu crucificado. Um Deus que foi torturado. Um Deus que deu a vida pelo seu povo. A mentalidade de Deus deles era um Deus próspero, era um Deus que viria e reinaria sobre a terra, acabaria com o Império Romano, acabaria com a fome no mundo, com a injustiça, e se tornaria um Deus que ia dar pão para alimentar, que ia curar, mas não um Deus que daria a sua vida pelo povo. Então essa mensagem era escândalo para o mundo, como é escândalo hoje também, essa mensagem. Mas é essa mensagem, irmãos, que devemos pregar. A mensagem da cruz, mensagem do arrependimento, da remissão de pecados. Então o anjo disse a Maria, você dará à luz a um filho e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a principal obra de Jesus, irmãos, é nos salvar dos nossos pecados, dos vícios, de todo tipo de miséria. Isso é um avivamento, onde Deus transforma a vida de um homem e o salva do pecado. Mas essa mensagem de arrependimento, irmão Roberto, você tem certeza que é para a igreja? Tem certeza mesmo que é para a igreja evangélica? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu vou provar para os irmãos com 5 versículos de Apocalipse, para 7 cartas às 7 igrejas, que a mensagem do arrependimento não foi para o mundo, foi para a igreja, foi para aqueles que frequentam os templos. A mensagem do arrependimento. Abra sua Bíblia, Apocalipse 2, verso 5. Você vai ver a mensagem de arrependimento. Apocalipse 2, 5. A mensagem de arrependimento. Apocalipse 2, 5. Isso foi dito para a igreja, irmão. Não foi dito para o mundo, não foi dito para aqueles que estão lá fora e não conhecem o Evangelho. Isso foi dito para a igreja ainda por cima de Éfeso. Uma igreja forte, bíblica, uma igreja que começou no poder, no amor, a qual tem até uma carta que Paulo escreve para ela, a carta aos Efésios. Segundo a história da igreja, dizem que o apóstolo João pastoreou aquela igreja, depois foi exilado a Patmos, deixando seu discípulo Policarpo. Uma igreja forte, mas olha a mensagem de Jesus para ela. E você acha que hoje ele mudou? Você acha que hoje Jesus está dizendo, olha, senta aqui no meu colo, eu vou te abençoar? Não. É que nós não estamos ouvindo a voz do Espírito de Deus. É que muitos não estão querendo ouvir o que Deus quer que eles ouçam. Estão forjando Deus em suas próprias mentes, que não falem que falem o que eles querem ouvir, como diz a Bíblia, que nos últimos dias iria acontecer. Apocalipse 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Infelizmente a história demonstra que essa igreja, depois de tempos, ela passou a não existir mais. Hoje se encontra somente escombros, se tornou parte da história cristã somente, porque essas 7 igrejas se encontram no país da Turquia, mas o castiçal dela foi tirado. Por quê? Porque não se arrependeu. Não se arrependeu dos seus pecados. E qual era o seu pecado? O versículo 4 vai dizer:
abandonaste o primeiro amor, a primeira caridade. Isso é gravíssimo, irmãos. Embora eles eram homens que trabalhavam, que tinham paciência, que não suportavam os maus, como você lê na carta, desde o verso 1, mas faltava-lhes algo. Voltar ao primeiro amor. Faltava-lhes algo. E essa palavra é interessante. O que nos falta hoje, irmãos? Olhemos para nós mesmos hoje. O que nos falta? Mestre, eu obedeço a lei. Eu amo meu próximo. Eu amo minha mãe. Eu amo meu pai e minha mãe. Eu não adultero, eu não minto, eu não roubo. Mas Jesus vai dizer, olha, falta uma coisa para você ainda. Se querem ser perfeitos, querem estar na vida eterna. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Talvez esse não seja a nossa falta. Mas qual será a minha e a sua falta nessa noite? O que nos falta para agradar a Cristo totalmente? Para a igreja de Éfeso faltava isso. Abandonar-te o teu primeiro amor. A tua primeira caridade. A mensagem é arrependa-se. Então, aqui não está nem em dicionário para ver o significado do arrependimento. É voltar à prática daquilo que agrada a Deus. As primeiras obras, a qual eles antes faziam. Tem mais na palavra? Tem. Apocalipse 2, versículo 16. A carta para a igreja de Pérgamo. Então a mensagem do arrependimento, irmãos, foi também para as igrejas. Não só para o mundo caído, corrompido, mas para a igreja. A mensagem do arrependimento. Verso 14 e o verso 16, só para os irmãos entenderem. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Somente isso. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Agora veja o verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Então, Jesus aprovava algumas coisas nessa igreja, mas também ao mesmo tempo ele reprovava. Por quê? Porque Jesus é um Deus justo, é um Deus perfeito. O padrão dele para nós, que ele quer que nós sigamos, irmãos, é a perfeição, é buscarmos a perfeição. Não chegaremos na perfeição dessa terra, mas enquanto estivermos nela, a Bíblia nos manda batalhar contra o pecado. Por quê? Porque Jesus veio para nos salvar do pecado. E aqueles que estão na carne, como diz Romanos 8, não podem agradar a Deus. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. E nós não podemos ter na nossa vida a manifestação das obras da carne, mas devemos ter na nossa vida a demonstração do fruto do Espírito. Então, a mensagem para Pérgamo era: arrepende-te, arrepende-te, porque quem iria batalhar contra ele? Era o diabo? Não, era o próprio Senhor. E qual seria a sua arma? A espada que sai da sua boca, a sua palavra, as Escrituras. Deus batalha pela sua palavra, Deus vela e se compromete com a sua palavra. Ontem eu vi uma entrevista, não vi inteira, hoje eu deixei baixando no computador, eu vou assistir inteira, de um pastor do Quênia, pastor e profeta David Ward. E a mensagem dele eu achei interessante, porque o chamado dele, Deus chamou ele para pregar a igreja. Para pregar o quê? Para a igreja, o arrependimento e a vida de Jesus. E na sua visão que ele teve com Deus, na sua experiência, Deus falou para ele claramente que se contava em uma grande preocupação com a igreja no mundo, porque a igreja estava se corrompendo, estava deixando o mundo entrar, o pecado entrar e tantas coisas. Então, Deus chama esse homem para ser um profeta de Deus, para ser um homem de Deus e pregar uma mensagem de arrependimento àquele povo. Eu pude ver as suas cruzadas na África, paralíticos andando, cegos enxergando, Deus usando aquele homem de uma maneira poderosa e espetacular, porque é isso que Deus quer fazer. Muitos estão achando que estão salvos e não estão. É como diz a Escritura, muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome fiz maravilhas, mas não conhecem a Deus. Vamos ver esse texto, irmãos. Vamos ver esse texto. Esse texto com certeza é para os crentes e os cristãos profetas, aqueles que frequentam a igreja. Esse texto não é para o mundo, é para a igreja. Porque para estar nesse texto de Mateus 7, a pessoa tem que expulsar demônio em nome de Jesus, tem que curar e profetizar. E quem que faz isso? É os crentes.
Quem está no mundo não faz isso. Quem está no mundo não chama Jesus de Senhor e Senhor. Então essa mensagem é para os crentes, olha lá. Mateus 7, 21. Por isso eu falo para os irmãos, que a nossa profissão de fé em Jesus não vale absolutamente nada. Eu dizer que Jesus é Senhor, que eu creio nele, não vale nada. O que vai valer é se eu demonstrar realmente com as minhas atitudes a minha submissão ao seu senhorio. É a mesma coisa que eu dizer que Deus é o meu rei, mas eu não me submeto ao seu reinado. É a mesma coisa que eu dizer, Deus é o meu salvador, mas eu não fui salvo de nada. Continuo com a mesma vida de pecado, com a mesma vida mundana, com os mesmos hábitos que Deus abomina. Então, eu não fui salvo. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. Nem todo que fala que eu sou o Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Isso é para crente, irmão. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não pregamos o teu evangelho, não somos pastores, evangelistas, pregadores, não fomos na igreja ouvir a tua palavra, não somos batizados, não damos o dízimo, não damos a oferta, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, expulsamos vários demônios, libertamos várias pessoas de demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Esse é o mais forte de todos, irmãos. Maravilhas. O que é maravilha na Bíblia? Maravilha é coisa extraordinária, é coisa que só Deus pode fazer. O que é uma maravilha na Bíblia? Quando Jesus acalma aquela tempestade, é uma maravilha, é um dom de operação de maravilha. Quando Jesus anda por cima das águas, quebrando as leis da natureza, é uma maravilha. Quando Deus ressuscita Lázaro dos mortos, é uma maravilha. Então Jesus está dizendo, olha, muitos na terra farão maravilhas em nome de Cristo, mas não irão para o céu. Por quê? Porque não praticam a vontade de Deus, e Deus não conhece. Então diz assim o verso 26. Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quanta gente, irmão, enganando o povo, em nome de Jesus Cristo. Quanta gente que não prega o arrependimento, não prega a remissão dos pecados, prega o evangelho de prosperidade, até fazem maravilhas e sinais, mas não entrarão no céu. Fazem maravilhas para cumprimento da palavra de Deus, mas não vão ao céu. Por quê? Porque não pregam o Cristo crucificado. Pregam as glórias, o poder e as coisas desse mundo somente. A palavra de Deus diz mais, Apocalipse, segundo capítulo, verso 21. Fala mais sobre arrependimento. Olha lá, esse texto é forte. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha como Deus é misericordioso. Ele deu tempo para aquelas pessoas se arrependerem da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. Para quem diz que Deus não castiga, está aqui o texto. Fora o texto de Hebreus, né? Para quem diz que Deus não manda enfermidade, os teólogos da prosperidade dizem que quem manda enfermidade é o diabo somente. Mas se você vasculhar as Escrituras, as enfermidades podem ser causadas por várias causas. Podem ser causadas por problemas genéticos, por tomar assim indevidamente, por pecado, por uma provação que Deus permite a Satanás, como é o caso de Jó, ou como o próprio juízo de Deus, como é o caso desse texto, o texto lá das pragas do Egito, que Deus manda enfermidade para os egípcios. Então há várias causas, irmãos, não podemos julgar conforme nós vemos. Há várias causas de enfermidade, há várias situações. Mefibosete mesmo teve uma enfermidade, ele ficou paralítico, porque sua mãe, quando houve ali a guerra, eles foram fugir, deixaram ele cair, uma coisa casual da vida, ele caiu e ficou paralítico. Não significa que foi o diabo ou que foi Deus, foi uma coisa da naturalidade, assim como o sol e a chuva caem sobre todos, há bens e males que vêm sobre os bons e sobre os justos, sobre os injustos, sobre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então devemos sempre analisar isso, irmãos. 22. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras.
Então aqui está a mensagem de arrependimento para a igreja de Tiatira. Apocalipse, terceiro capítulo. Terceiro capítulo, o terceiro versículo. Tá? Agora para a igreja de Sardes. Então vocês veem que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele sempre quer conduzir a igreja ao arrependimento e à busca do avivamento, da renovação espiritual, da vida com Deus, de sermos conforme Ele é, de andarmos conforme Ele anda, de sentirmos conforme Ele sente e pensarmos conforme Ele pensa. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então, olha só, eles tinham recebido de Jesus, tinham ouvido de Jesus, tinham guardado de Jesus, mesmo assim eles precisavam se arrepender. Mesmo assim, eles precisavam se arrepender das más obras. Agora, a igreja de Laodiceia, versículo de número 19, Apocalipse 6, 19. Então, das 7 igrejas, 5 cartas para 5 igrejas, Deus manda a mensagem de arrependimento. Então, é sinal, irmãos, que Deus não está com a maioria. Deus não está com a minoria. É sinal que o caminho de Deus, que o reino de Deus é estreito. E são poucos aqueles que se salvam. E não é pela multidão que faz Deus estar no lugar, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Cristo crucificado, que ressuscitou no terceiro dia, ali Ele está presente. Porque se você comparar a igreja de Laodiceia para a igreja de Filadélfia, há uma grande diferença entre a igreja de Filadélfia e a de Laodiceia. Quais são as diferenças? A igreja de Filadélfia era uma igreja com pouca força, o que diz a Bíblia aqui, com pouca força, ou seja, era uma igreja que não tinha um poder financeiro alto, que não tinha um poder de tantas pessoas dentro dela, mas era uma igreja que guardava a palavra de Deus e não recebeu nenhuma repreensão de Jesus, somente uma exortação de ficar fiel até o fim. Mas a igreja de Laodiceia, pelo contrário, era uma igreja cheia e as pessoas que estavam dentro dela, além de ser uma igreja cheia, eram pessoas ricas. Mas olha a mensagem de Jesus para ela. Apocalipse 6, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a mensagem de arrependimento, irmãos, é a mensagem central do Evangelho de Jesus. João Batista pregou, eu poderia citar os profetas, mas eu só falei sobre o Novo Testamento. João Batista, Jesus, Pedro, Paulo, e para todas as igrejas, o próprio Jesus envia carta aos pastores delas e manda eles se arrependerem. Agora, a grande questão aqui é, se Jesus fosse mandar uma carta hoje, para falar da minha vida e da sua vida, qual seria a sua mensagem? O que ele falaria para nós? Nos arrependermos, mudarmos de comportamento. Com certeza você que está aqui, a sua consciência pode lhe dizer, pode lhe acusar ou pode lhe defender. O Espírito de Deus pode lhe iluminar ao que você precisa se arrepender e crer no Evangelho e receber a salvação, a remissão dos pecados e o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Certa feita perguntaram para Jesus, Jesus, aqueles homens que caiu a torre de Siloé, eles eram mais culpados do que os outros? Porque uma torre caiu e matou alguns homens, então as pessoas tinham essa mentalidade. Aquelas pessoas que sofreram aquela tragédia, a torre caiu em cima delas, eles eram mais pecadores do que nós, então Jesus vai dizer para aquele povo, olha, eu vos digo, se vocês não se arrependerem, todos vocês hão de perecer. Ou seja, a mensagem do Evangelho é a mensagem do arrependimento. Jonas, quando foi pregar Nínive, ele chega até aquela cidade e manda aquela cidade se arrepender. Manda aquele povo se arrepender, senão a cidade seria destruída. E aquele povo se arrependeu e foi salvo. E a destruição foi embora. Sodoma e Gomorra não se arrependeu, foram destruídos e fulminados. Fogo caiu do céu e destruiu aquela cidade. Agora a questão aqui é, você vai seguir o exemplo dos ninivitas que se arrependeram e se converteram com a pregação de Jonas,
ou você vai seguir o exemplo de Sodoma e Gomorra, de ficar enamorado com o mundo, ficar embelezado com as coisas deste mundo, e quando acordar, já é tarde demais, o fogo vai descer do céu, o juízo vai ser derramado, e não haverá mais tempo de arrependimento. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos, estamos na casa do Senhor, estamos na presença de Deus nesta noite. Não estamos na presença do homem, não estamos na presença de qualquer um, porque essa palavra que está sendo pregada é a palavra do Cristo crucificado. Você dá valor diante da sua santa palavra nesta noite, você dá valor, você prestou atenção, você está atento ao que eles têm dizido, ou você tem endurecido o seu coração, tem se tornado insolente, negligente, tem se tornado uma pessoa tão insensível à palavra de Deus, que não há palavra, não há pregação mais, que toque no seu coração. Deus, nesta noite, quer derramar um avivamento sobre a sua vida. E a primeira obra desse avivamento, que Ele vai fazer em seu coração, é transformar o seu coração, é transformar o seu caráter, é transformar suas decisões, as suas ações, as suas motivações, os seus sentimentos, para ser conforme o Filho, para ser conforme o Cristo e este crucificado. Ele quer transformar você. A função do Espírito Santo é essa, é convencer o pecador do pecado e transformar ele para ser conforme Cristo, para santificar ele, para ele andar em santidade, assim como Cristo andou em santificação, em santidade nesta terra. Deus quer fazer isso na sua vida, porque a Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem ser salvo do pecado, ninguém verá o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, desperta nossos corações, desperta este irmão, esta irmã que veio aqui nesta noite. Porque assim como Paulo, Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o Cristo e este crucificado, que é loucura para a maioria, que é loucura para os judeus, que até mesmo é loucura para muitos cristãos profetas que querem somente um Deus que satisfaça as suas necessidades mundanas. Mas nesta noite, meu Deus, nós temos necessidades, não mundanas, mas necessidades eternas, meu Deus, que somente um Deus eterno, com a sua presença eterna e infinita, pode nos preencher, pode dar a água viva, e aquele que beber dessa água viva nunca mais terá sede das outras fontes, porque essa água o libertará totalmente das cisternas do Egito, das águas sujas de Babilônia, para conduzir a água da vida que Cristo dá a todos aqueles que têm sede. Por isso, nesta noite, meu Deus, alcança cada irmão, alcança cada irmã, desperta São Manuel, desperta esta cidade. Temos ouvido a tua palavra, como disse Abacuque, e nos sentimos alarmados e temos temido. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz conhecida. Aviva este coração, aviva este irmão, esta irmã que já não ora mais, já não lê mais as Escrituras, já não medita mais na Santa Palavra. Aviva este irmão, aviva esta irmã, para a honra e para a glória do teu santo nome no teto, Jesus. Faça esta obra, toca também no pastor Josué, que não está aqui nesta noite, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, possa restaurar a sua vida, abençoando toda a sua casa, a sua família, meu Deus. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus, e cada irmão e cada irmã que abençoa aqui nesta noite possa ser tocado pelo teu Espírito, por aquele Cristo crucificado, que foi pregado na cruz pela nossa maldade, pelo nosso escárnio, pelo nosso pecado, para nos trazer a salvação e a vida eterna, que nós saímos daqui mais uma vez convictos de tão grande amor a qual Ele nos demonstrou, dando a sua vida por nós, que a partir de hoje possamos dar a nossa vida por Ele e dar a nossa vida pelos irmãos, porque diz a Bíblia, assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida uns pelos outros, como diz em 1 João. Nos ajuda hoje, Senhor, a morrer, a renunciar a nós mesmos, a negar a nós mesmos e a tomar a nossa cruz e seguir o Senhor para a glória e honra do teu nome, Jesus. Amém. Se coloque em pé, fala algo, irmão, pode encerrar. Aleluia. A mensagem da cruz, irmãos. Essa mensagem revolucionou o mundo. Revolucionou. O apóstolo Paulo foi rejeitado pela maioria. Mas até hoje, ele é um homem
admirado e seguido por muitos cristãos. A cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, o seu nome é o nome do apóstolo Paulo. Já parou para pensar isso? É uma homenagem ao apóstolo Paulo. O time de futebol de São Paulo é uma homenagem ao apóstolo Paulo. E tantas homenagens aí que os homens fizeram para este homem, que foi odiado na sua época, mas depois foi aplaudido depois da sua morte. Então, assim é o cristão. Enquanto ele vive na terra, alguns creem na sua mensagem, a maioria rejeita, mas depois que ele dorme e descansa no Senhor, ele é aplaudido para sempre com Deus nos céus. Ele se torna um exemplo, para uma testemunha viva para todos aqueles que nascem depois dele. Então, que você seja isso hoje. Que você não caia do mar do esquecimento, mas que você seja um homem e uma mulher de Deus. Quando morrer, vai deixar uma marca, vai deixar um testemunho para alguém de uma vida devocional com Deus. Cadê os areopagitas que rejeitaram a mensagem de Paulo? Aonde eles estão hoje? Cadê os fariseus que rejeitaram a mensagem de João Batista? Aonde eles estão hoje? Estão no mar do esquecimento, estão rangendo os dentes. Mas todos, quando creram no Evangelho, no Cristo crucificado, receberam o poder de Deus nas suas vidas, para salvá-los e livrá-los do perigo da morte, do inferno e do pecado, para dar uma nova vida e a salvação. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja todos os dias em nossas vidas, e que todos digam amém. Lembre-se da mensagem do arrependimento, amém? A característica de um cristão é que todos os dias ele cresce em arrependimento diante de Deus. Amém?